Para tal, gostaríamos de informar que no último trimestre do ano em curso, o Grupo Parlamentar da UNITA remeteu ao Gabinete do Presidente da Assembleia Nacional requerimentos para pedido da criação de comissões de inquérito parlamentar, de audição a titulares de cargos ministeriais, bem como a fiscalização sucessiva da inconstitucionalidade de algumas normas aprovadas recentemente pela Assembleia Nacional. Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Grupo Parlamentar da UNITA, preocupado com as escutas feitas ao antigo secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, requereu o gabinete do PAN, presidente da Assembleia Nacional, em finais de março, a criação de uma comissão de inquérito nos termos dos artigos 311, 312 a 329 do Regimento da Assembleia Nacional. O Grupo Parlamentar da UNITA defende uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o cumprimento da Constituição da República de Angola, que estatue a inviolabilidade da correspondência e das comunicações. Salvo por decisão da autoridade judicial competentemente proferida, cumprindo a lei, num Estado democrático de direito são invioláveis o sigilo correspondente da correspondência e dos demais meios de comunicação privada, nomeadamente das comunicações, portais, telegráficos, telefônicas e telemáticas, apenas por infraconstitucional. O recente escândalo de escutas telefônicas ao jornalista Teixeira Cândido deve ser esclarecido no Parlamento angolano. Ademais, essas escutas ilegais podem eventualmente estar a ser extensivas aos titulares de órgãos de soberania, sobretudo aos deputados e aos magistrados dos vários níveis de jurisdição, o que é uma situação inadmissível. O Grupo Parlamentar da UNITA entende que os serviços de inteligência devem explicar a gravidade dos fatos acima relatados e, a existir tais práticas, é preciso esclarecer os seus fundamentos e objetivos, visto que se trata de comportamentos lesivos da Constituição e a lei. Por esta razão, o Grupo Parlamentar da UNITA requereu a presença no Parlamento dos seguintes cidadãos para os devidos esclarecimentos: o Diretor-Geral do SIS, Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, Sr. General Fernando Garcia Miala; a chefe adjunta para a área de Integração e Desenvolvimento Tecnológico, Sra. Engenheira Tânia Luciana Pompílio da Silva Santos Paiva; o chefe adjunto do Serviço de Informação e Segurança do Estado, Sr. Jacinto Pedro Ricardo Figueiredo; o ex-secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Sr. Teixeira Cândido; o atual secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Sr. Pedro Miguel; o diretor do MIS Angola, Instituto para a Comunicação Social na África Austral, Sr. André Moção; o presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Angolana, ERCA, Sr. Adelino Marques de Almeida; a presidente da Comissão de Carteira e Ética, Sra. Luísa Rogério; o bastonário da Ordem dos Advogados, Sr. Dr. José Luís Domingos; a presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Proteção de Dados, Sra. Maria das Dores. O Grupo Parlamentar da UNITA reafirma o seu compromisso com a verdade, a transparência, o rigor, a responsabilidade e responsabilização na gestão da coisa pública para a consolidação de um verdadeiro Estado democrático de direito. Sobre as audições aos auxiliares do titular do Poder Executivo, o Grupo Parlamentar da UNITA, preocupado com a situação do tráfego rodoviário, caracterizado pela ocorrência de
com consequências trágicas, provocando mortes de pessoas e avultados danos materiais, nos termos da linha G do número 1 do artigo 162 da Constituição da República de Angola, conjugado com os números 1 e 2 do artigo 203 do Regimento da Assembleia Nacional, solicitou ao Gabinete de Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional uma audição aos senhores Ministros dos Transportes, do Interior, Comandante-Geral da Polícia Nacional, Ministro das Obras Públicas, Empresas de Transporte de Passageiros, MACOM e o AMBO Express, para prestarem esclarecimentos sobre as seguintes questões: o estado das vias rodoviárias, situação da fiscalização do tráfego automóvel nas estradas da Angola, estado de prontidão das forças policiais, mormente Polícia de Trânsito, o estado técnico dos meios rolantes utilizados pelas empresas de transportes de passageiros, fiscalização das empresas de transporte de pessoas e bens na República de Angola. Pela pertinência do assunto e por se tratar de questões com impacto na segurança nacional, na economia e no desenvolvimento social dos cidadãos, os deputados, enquanto representantes do soberano povo de Angola, têm o direito de serem esclarecidos nos termos da Constituição da lei, daí essa iniciativa. Sobre a fiscalização sucessiva de inconstitucionalidade, senhoras e senhores jornalistas, é do vosso domínio que a Assembleia Nacional aprovou em janeiro deste ano a Lei sobre o Estatuto das Organizações Não-Governamentais, num ambiente de bastante polêmica sobre determinados artigos desta lei, que, ao nosso ver, representam um retrocesso no que a liberdade de associação diz respeito, para além de outras grosseiras violações da Constituição da República de Angola. Na ocasião, o Grupo Parlamentar da UNITA votou contra esta lei, apresentando os seus fundamentos que refletem também a preocupação de vários segmentos da sociedade angolana. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA remeteu no dia 31 de março de 2026, junto do Tribunal Constitucional, o processo de fiscalização abstrata sucessiva da referida lei. Em concreto, requer-se a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral de algumas das normas desta lei, a exemplo, o artigo 6º, números 1, 2 e 3, na parte em que instituem a habilitação como autorização administrativa para o exercício da atividade de ONG. O artigo 7º, nas alíneas C, G, H, I e L, melhor, H, I, L e M, na parte em que conferem poderes amplos e continuados de monitoria, registro, controle de idoneidade, acompanhamento de transações e comunicação de suspeitas. Apenas para citar esses exemplos. É nossa expectativa que este exercício seja visto pelos juízes como um contributo à justiça social e ao fortalecimento das instituições, devendo, por isso, decidirem em consciência com base na jurisprudência e não na subserviência e clientelismo político-partidário. O Grupo Parlamentar da UNITA augura que, a exemplo da lei do vandalismo contra bens e patrimônio público, o Tribunal Constitucional se pronuncie nos marcos da Constituição e da lei e mande expurgar todas as cláusulas que violem a lei-mãe e ponham em causa os direitos civis e políticos dos cidadãos. Caros jornalistas, o Grupo Parlamentar da UNITA visitou empresas angolanas e estrangeiras que, no seu dia a dia laboral, têm violado os direitos dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores angolanos. Citamos os casos mais recentes da Fazenda Filomena no Bengo e da Pan China no Quilamba, respectivamente, visitadas em abril e fevereiro do ano em curso.
A Fazenda Filomena, no município do Panguila, província do Bento, registrou no dia 2 de abril de 2026 um acidente que resultou na morte de 3 funcionários, ou trabalhadores melhor, nomeadamente Sr. Moisés Pascoal Gomes Domingos Simão, de 34 anos de idade, o Sr. Guindila José Saldanha, 40 anos de idade, e o Sr. Felizardo Maurício, de 42 anos de idade. Outros 2 trabalhadores, designadamente Sr. Lucas Gabriel Pata e o Sr. Antônio Eduardo Rodrigues Pedro, tiveram que receber assistência médica no Bengo e posteriormente foram transferidos para a Clínica Sagrada Esperança, em Luanda. Da audição, ou seja, a audição dos representantes da Fazenda Filomena, feita na manhã do dia 3 de abril, pelos deputados Joel Pacheco e Paulo Faria, que se deslocaram àquela fazenda para se inteirarem dos fatos, tendo recebido pela direção, ou seja, da direção da empresa, na pessoa da senhora Ana Maria, administradora da fazenda, e o senhor Edson Ben, advogado da fazenda. Das informações recebidas, dizíamos, constou que o acidente ocorreu ao fim da tarde, aproximadamente às 17 horas, quando algumas das vítimas já se preparavam para o render da guarda, uma vez que aquela unidade funciona em regime de turnos de 24 horas por dia. A necessidade de colheita de amostras de um composto de óleo de girassol e sódio num depósito subterrâneo levou à exposição das vítimas a elementos tóxicos sem proteção, que resultaram no seu desfalecimento e consequente perda de vida por asfixia. Há que referir o facto de já terem sido registradas mortes de trabalhadores vítimas de doenças respiratórias, o que leva os colegas a presumir que seja consequência da inalação de elementos tóxicos que habitam naquele ambiente laboral. Da direção da empresa, os deputados receberam a garantia de que as despesas dos óbitos, incluindo a possibilidade de transladação dos restos mortais das 2 vítimas para a província do Luís Gisai, seriam igualmente da sua responsabilidade. O Grupo Parlamentar da UNITA visitou igualmente na manhã do dia 18 de fevereiro de 2026 os estaleiros da empresa PAN China, nas imediações da centralidade do Quilamba, para constatar as condições de trabalho salariais dos trabalhadores nacionais daquela empresa, na sequência de denúncias feitas por trabalhadores a 16 de janeiro de 2026 sobre um incidente que culminou na morte de 5 trabalhadores, as péssimas condições de trabalho e salariais, bem como a falta de condições de higiene e segurança do trabalho. Durante a visita, os deputados constataram degradantes condições de acomodação nos dormitórios dos trabalhadores angolanos, em quartos adaptados para 10 pessoas, num contentor de 20 pés, sem climatização, enquanto os trabalhadores chineses estão acomodados em grupos de 5 elementos, em contentores de 20 pés com climatização. Outras diferenças abismais de falta de humanidade foram notadas nas degradantes condições dos balneários, banheiros e cozinha, onde do lado dos trabalhadores angolanos mais se parecem a pocilgas, com uma refeição indigna e sem os ingredientes necessários. Terminada a visita, a delegação rumou para a sede da Inspeção Geral do Trabalho, com o objetivo de dar a conhecer o que encontrou nos estaleiros da PAN China e obter garantias de uma intervenção urgente daquele órgão do Estado vocacionado para este fim, o que lamentavelmente não surtiu efeitos por indisponibilidade dos responsáveis da IGT. O Grupo Parlamentar da UNITA continuará a trabalhar junto das autoridades competentes para obter garantias da melhoria das condições de trabalho naquela e noutras empresas, de onde surgem denúncias de atropelos à lei por parte das entidades empregadoras.
vai igualmente denunciar a impunidade, ou seja, continuar a denunciar a impunidade de muitas empresas que gozam de proteção dos órgãos afins por serem propriedade de membros ligados ao poder em Angola, como é o caso da PAN Chile. Senhoras e senhores jornalistas, reiteramos aqui o nosso compromisso que no quadro das três funções de representar, legislar e fiscalizar, o Grupo Parlamentar da UNITA estará na linha da frente da defesa dos interesses dos cidadãos para que se respeite a lei e se construam instituições fortes e uma sociedade próspera e desenvolvida. Grato pela vossa atenção, o Grupo Parlamentar da UNITA. Nós é que agradecemos. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Muito boa tarde, caros jornalistas. Como foi solicitado, devo dizer que o Grupo Parlamentar da UNITA solicitou um processo de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade das normas constantes da lei das ONGs, por entender que a existência de algumas regras e princípios da mesma não se coadunam com a Constituição da República de Angola. De acordo com a nossa Constituição, o artigo 48 dela estabelece a liberdade de associação e, nomeadamente... Muito boa tarde, dignos jornalistas e aos caros telespectadores angolanos e angolanas. Como nos foi pedido para partilhar convosco, cumpre-nos efetivamente salientar que no quadro daquilo que é a nossa missão de exercício vigoroso e comprometido da deputação da proximidade, porque nós achamos, Grupo Parlamentar da UNITA, a melhor forma de representar é conhecer, e não se pode conhecer senão pela proximidade efetiva, desencadeamos uma ação de constatação das condições descritas. Não podemos estar a aplaudir chineses. Portanto, são situações inadmissíveis, seja com chineses, indianos ou mesmo com nacionais. Portanto, situações de violações devem ser reprovadas e devidamente condenáveis e responsabilizados também pela lei. Mas, infelizmente, isto não está a acontecer. Morreram 4 nacionais na PAN China. As condições continuam as mesmas desde a nossa intervenção. Efetivamente, a Inspeção-Geral de Trabalho lá esteve, mas o relatório que recebemos dos trabalhadores é que nada mudou. Portanto, só tendem a piorar as condições de escravidão laboral. Obviamente, continuaremos a fazer pressão e também a apelar à ação, à corresponsabilização cívica pública, para que quer a Ordem dos Advogados ou outra plataforma cívica intervenha, sobretudo, no domínio da responsabilização e também compensação das familiares. Não é? O mesmo caso, infelizmente, se repetiu na Fazenda Filomena. 3 nacionais perderam a vida por inalação de uma substância altamente nociva e que, enfim, resultou na morte dos nossos concidadãos. Atenção, é um composto que é utilizado para a produção de ração que alimenta as galinhas e as galinhas que produzem os ovos que nós consumimos. Então estamos a ver que é um problema também de saúde pública, não é? E isto tem de também servir de apelo há várias plataformas públicas do Estado que estão a participar no processo de investigação
desta tragédia humana que ocorreu na Fazenda Filomena. Portanto, visitamos também um familiar, um óbito do Sr. Maurício, e lá podemos ver que é uma família que enfim, esteve altamente e está em desespero porque perdeu aquilo que eles qualificavam o nosso ganha-pão. E a viúva do Sr. Maurício é uma senhora que dependia 100%, por condições de saúde graves, dependia 100% do seu marido. E ele deixa também crianças órfãs, não é? E a mais nova de 8 anos, disseram-nos os familiares, teve de desistir já de estudar a 3ª classe para contribuir nos apoios paliativos diários da sua mãe. Mais uma vez, são situações do género que não devem apenas tocar o coração e a consciência do grupo parlamentar, mas também servir de exemplo para a sociedade angolana de exercitar a sua solidariedade ativa, para que juntos possamos dizer basta às situações grosseiras de escravidão moderna no nosso país, em pleno século XXI, enquanto celebramos com efusão 50 anos de independência. Obrigado. Vamos sim agora dar por terminada esta conferência de imprensa. Contamos com os senhores jornalistas nas próximas ocasiões e garantimos que depois vamos distribuir o texto que aqui foi apresentado. Para todos, continuação de muito boa tarde.